Pronto, eu acho que a gente já conseguiu. Aí. Bom, boa tarde a todos e a todas. Continuando o projeto de lives, hoje nós iremos falar de um grupo de jovens que existiu na nossa cidade. Infelizmente, nós tivemos 2 probleminhas de internet, então estamos aguardando aí, mas os outros 2 convidados que eram para estar presentes, mas até agora não chegaram. Mas nada que tire o brilho de fazer o registro dessas importantes histórias para a estrutura social da nossa cidade. Então a gente vai esperar um pouquinho mais, só um pouquinho, o pessoal chegar. E a estrutura da live, ela funciona em 3 blocos. O primeiro bloco, o pessoal se apresenta. No segundo bloco, a gente entra no tema principal, que nesse caso hoje são as histórias, né, do grupo de jovem intitulado Havok. E no terceiro e último bloco, são blocos para perguntas, então quem quiser já ir colocando suas perguntas, o pessoal já vai respondendo, ou a gente deixa realmente para o último bloco. Mas a gente não segue essa estrutura de forma fidedigna, não. Então, a ideia dessa live de hoje nasceu, inclusive, pela vivência. Eu fiz parte de um grupo de jovens que, na década de 90, final, entrando um pouquinho nos anos 2000, a gente vivenciou a cultura, a arte, a pintura, a poesia, a música, teatro, dança, e participávamos de diversas gincanas, e esse grupo foi chamado ou batizado de Havok. Eu escrevi um artigo, um capítulo de livro, nesse livro aqui, eu vou ler para vocês, é o Caminhos da Pesquisa no Mestrado, e nesse livro, que tem na biblioteca do Novo Horizonte, inclusive eu fiz uma doação para lá, tem uma parte que eu falo, que eu retrato a importância desse grupo de jovem na minha formação enquanto ser humano. Eu vou ler só um trechinho para ilustrar um pouco, né, o que foi a Havok para esses jovens da época. E aí, dentre vários parágrafos, eu ressalto: esse olhar mais apurado levou-me a conhecer um grupo de jovens, na época batizado de Havok, ou os revolucionários. Era uma revolução que tinha como arma o teatro, a pintura, o paisagismo, a poesia e a música. O ano de 1988, quando lutávamos contra a estrutura social de uma cidade atada às amarras da criminalidade e perversidade política. O grupo Havok, nome de uma banda de rock americana, era a construção de um mundo só nosso, longe das músicas sem sentido e de toda forma de insanidade que apequenava a população da cidade. Era o nosso espaço de conversas, com temas sobre o nosso potencial cultural e tantos outros. Ou seja, era a nossa escola fora da escola. Esse espaço de aprendizagem se alongava pelas salas e cozinhas dos integrantes. Um mundo de histórias, de opções, de decisões, efervescências de ideias que não podiam ser externadas livremente em uma cidade arcaica e monótona. Essa é uma pequena parte do trecho do trabalho que eu fiz, retratando, ou tentando registrar esse protagonismo que eu tanto
venho defendendo nessas lives e venho tentando registrar a partir das histórias de vida, e que nossos amigos ou nossos colegas de infância e adolescência vão ressaltar a partir das histórias de vida. O primeiro, talvez, né, não sei se o outro pessoal vai conseguir entrar, será o nosso colega Washington, que eu até brinquei com ele. Hoje o Washington, ele não será um, né? O Washington aqui será 2, porque ele trará 2 histórias, né? E aí eu vou deixar para que ele possa descrever isso e matar a curiosidade de vocês. Então, Washington, se apresente e apresente a pessoa de quem você vai falar. Olá, gente. Boa tarde. Tudo em paz? Acho que a maioria já me conhece, né? O Washington Tapão Quente, o Washington Gordinho, Dr. Washington agora, advogado. Mas ainda o Washington da Havoc. Até hoje o pessoal brinca, né? Falando da época da Havoc. Assim, falando um pouquinho de minha história, né? A gente já labutou muito. Já fui professor de escola aqui no CIRES, no ensino médio e no Fundamental 2. Fui presidente da ESO antes do Cleito, acho que 1 ou 2 mandatos antes do mandato do Cleito. Fui conselheiro tutelar. Labutei 5 anos fazendo um curso de Direito em Belém de São Francisco, trabalhando em Juazeiro, morando dentro de uma gráfica, acho que pouca gente sabe disso. Eu tinha que estar na faculdade na quinta, que eu tinha aula quinta à noite, sexta de manhã, sexta à tarde, sexta à noite e sábado de manhã. E aí, durante a semana, para a gente conseguir trabalhar era um pouco complicado. E aí, um amigo meu, né, me conseguiu o emprego, me ajudou muito. Só que tinha uma condição, eu tinha que morar em Juazeiro. E aí, em Juazeiro não tinha ninguém, então eu tinha que morar na gráfica. Eu dormia dentro do depósito da gráfica. Foram 3 anos e pouco ainda. Até hoje eu trabalho com essa pessoa, né? Acho que todos conhecem, que é Severino Silvinho. E aí, começando a labutar, né? Também trabalhando ainda com o pai. Até hoje estou aqui, a gente está fazendo essa live aqui. Eu estou dentro da padaria. Eu estou com meu pai, depois da partida de minha mãe, né? E a segunda pessoa, né, eu acho que é uma das mais importantes, grande influenciadora, e participou muito no crescimento da gente, enquanto meninos, na época da Havoc, foi meu irmão, o Wellington. Eu acho que o pessoal mais antigo lembra dele, né? O Wellington, ele era um apaixonado pelo esporte. A gente, na época dele, a gente tinha ele como exemplo, ele era professor do time feminino de handebol de Sobradinho, né? Professor e técnico. Ele era goleiro do time de handebol, jogava salão, foi um dos fundadores do clube de futebol União, né? Dos meninos, de Cício Piraca, João Salviano, salvo me engano, tinha Gugu no gol, e tantos outros. E apaixonado por cavalo. Meu irmão era vaqueiro, né, como a gente chama, ele adorava uma vaquejada. Ele era o que na vaquejada a gente chama de bater esteira, enquanto era sempre um parceiro, era ele e Cícero, que a gente chamava de Cícero do Bode, eram 2 parceiros, meu irmão com luva branca, cavalo que ele recebeu do meu já falecido avô, né? Assim que a gente começou o projeto da Havoc, isso foi uma influência muito forte. Eu lembro da época de Alexandre, que está no Rio de Janeiro, ele veio, ficou uma temporada boa aqui, depois voltou, né? E ele trouxe um pensamento que a gente aqui não tinha, dessas questões lá fora. Na época eu treinava artes marciais, né, lá no
no vestuário do clube do campo, lá na Vila São Francisco, né, com o professor Arimateia, professor Edilson. Era uma turma boa. E aí eu estava até conversando antes com o Cleito, né, que a gente, naquela época, não tinha o que tem hoje. E aí minha esposa, né, e hoje, né, lógico, vou lembrar, né, sua avô, já tenho minha netinha, Roberta, vai fazer 3 aninhos agora, minha esposa, Giovanissa, 3 lindos filhos, Giovana, Jorge Washington, Jorge Wellington. Perdi, infelizmente, né, Deus aqui, assim quis, levou minha mãe, né, minha parceira, minha amiga, levou lá atrás meu irmão, e aí a vida vai seguindo. Hoje eu estou cuidando, administrando o comércio com o pai, cuidando da vida aqui. Hoje eu tenho praticamente 2 casas, que eu passo uma temporada na casa com o pai, uma temporada na minha casa, e fora o trabalho. Assim, aí, quando a gente lembra da época da Havoc, aí era até interessante se o Mamasso estivesse aqui agora e o Braz, né? A gente recordava que naquele tempo, naquela época, aqui mesmo na frente da padaria, a gente brincava, jogava muita bola, onde tem hoje as quadras poliesportivas, né, que o nome das quadras é em homenagem ao meu irmão. Ali a gente brincava muito bandeirinha garriô, era 20 e poucos meninos, 30 meninos, 15 de um lado, 15 do outro, não havia uma preocupação. Lembrei também da época das gincanas, né? A gente participou daquela gincana para arrecadar livros e material para a construção da biblioteca, que foi uma viagem. A gente ganhou a gincana, ganhamos a viagem, ganhamos o ônibus, mas só ganhamos o combustível para ir. Não sei se o Cleiton lembra. Foi uma confusão danada, porque a gente tinha que ir, mas não tinha o combustível para voltar. E na época o ônibus quebrou, acho que foi Morro do Chapéu, foi na ida, foi na volta, e a gente teve que juntar dinheiro para consertar o ônibus, que foi todo mundo liso. A gente foi para Lençóis. Naquela época, Lençóis era um paraíso. Ficamos hospedados em um casarão que não tinha nem telhado, nem porta. A gente deixava tudo lá, saía para andar, voltava, ficava tudo no mesmo lugar. Hoje, Lençóis é totalmente diferente, né? Lá tem aeroporto, dizem que a violência lá é muito grande, né? Desenvolvimento. Nossa Sobradinho, né? Eu tenho orgulho disso, né? De ser Havoc. Diferentemente dos colegas, né? Que marcaram na pele, a gente até brincou um tempo atrás, né? Que muitos ainda fizeram a tatuagem pequena, mas se identificando, e eu nunca fiz, porque eu nunca gostei dessa questão de tatuagem, respeito muito quem usa. E aí, Cleiton, tu me ajuda, puxa assunto. Deixa eu te ajudar, Washington. Pensando numa estrutura histórica, vamos tentar ajudar as pessoas que não conheceram o processo histórico desse grupo que tanto nos ajudou enquanto jovens, né? Você já ressaltou que a ideia nasceu com a chegada do Alexandre, né? Mas aí eu tenho essa curiosidade, inclusive, mesmo fazendo parte, como que isso foi estruturado inicialmente como ideia e posteriormente como foi posto em prática, como começou, porque eu lembro da minha iniciação, né? Para quem não sabe, tinha uma iniciação, a gente era apresentado à turma, ao grupo, o nome e a pessoa, e posteriormente o grupo sinalizava se aceitava a entrada daquela criatura ou não. E tinha todo esse processo. Então eu entrei muito depois, o grupo já estava estruturado, tudo, mas aí vamos pensar como foi essa organização da ideia até vocês colocarem em prática. Vocês, no caso, eu acho que começou com o Wellington, né? Me explica aí, fala aí pra gente. Bom, Cleiton, veja só,
vai ter que voltar um pouco ao tempo, muito tempo atrás. Eu lembro que teve uma conversa minha de Alexandre, onde hoje é a praça aqui de frente ao Círis, que na época não tinha nada, era um descampado. O portão principal aqui do Círis, que é o Colégio São Joaquim, era aqui ao lado, né, bem de frente. E a gente ficava ali na grama, o pessoal da escola, o pessoal conversando, era tipo uma graminha que tinha. E nós começamos a bater o papo, Alexandre trouxe a ideia, a gente identificamos o nome, né? E aí começamos a ver a questão de fazer um grupo de caras, de garotos, que gostavam de alguma coisa em comum, que inicialmente era música, né? Era a questão do rock nacional, do rock internacional, do rock metal, né? E começamos a sondar aqueles que acompanhavam essa linha. O Alexandre, eu acho que iniciamos com eu, o Alexandre, o Hélito, ele dava o suporte, né? Porque ele era uma geração à frente, né? Meu irmão, ele faria esse ano 50 anos, né? Eu tenho 46, ele estava uma geração à frente, né? Só que a turma dele já era uma turma formada, que era a época dos times de futebol. E nós acompanhávamos. E como era sempre famílias, né? E a gente se reuniu. O Alexandre morava de frente ao Mamasso, ali na Rua 5. Então a gente começou a fazer o vínculo, Mamasso, Alexandre, eu. E aí outros das proximidades, o Dudu, que morava na Rua 6, na esquina, por trás. Eu aqui na Rua 4, o Mamasso e o Xandre na Rua 5, Dudu, que é irmão do João Salviano, na Rua 6. O Adalberto, que já era lá na Rua, salvo me engano, ele estava morando na Rua 7, depois ele foi para a Rua 8. Beto, se eu estiver errado, me corrija aí, viu? E aí começamos a se organizar. Depois, quem começou a participar e já era um cara mais experiente que a gente, era o Jean, né? Que ele já participou de umas lives. E tentamos organizar o grupo. Nos identificamos com as cores preta, né, pela questão da revolta. Nós mesmos fazíamos as nossas pinturas, né. Não sei se o pessoal lembra, a gente trabalhava muito com o Maguinho. Ele morava lá na Vila São Francisco e ele tinha hoje seria uma gráfica, uma estamparia, né, de silk screen. E a gente fazia os desenhos, levava para ele, né, e ele pegava aquele desenho, passava a tela. Aí todo mundo, né, uma condição que tinha era conseguir as roupas muito parecidas, né, que era a gandola do exército, que a gente tingia de preto, era os coturnos. E começamos a ver que o grupo ele tinha um potencial. E aí o Jean, ele começou a influenciar a gente também nesse sentido. Vamos deixar só de ser aquele grupo para curtir música e vamos começar a participar efetivamente, né? Naquela época a gente estava saindo, Sobradinho ainda não era emancipado, né? Esse evento ocorreu antes da emancipação do município, né? A gente já estava se organizando e tudo, já começávamos a participar de eventos. A gente tinha uma situação interessante que eu gosto sempre de lembrar, que a gente sempre apoiava outros eventos. Na época a gente vinha para Sobradinho, né? A gente ainda participamos, assistimos aqui show de Xangai, de Geraldo Azevedo, acho que no Sajec, no Cactus, em outros clubes, e nos organizamos. Nesse diapasão, nesse tempo, né? O meu irmão, ele apoiava a gente, né? A gente tinha uma Kombi, Jean tinha uma Opala, eu acho que era uma Opala que Jean tinha, a gente tinha uma Opala, a gente pegava a Kombi, a gente fazia os eventos. E assim, o Hélito, por estar à frente do tempo, né, ele dava um suporte muito grande. Tanto o Hélito como o João Salviano e o Cício Piraca, que eram 3 da mesma faixa, né, era a época do time, eram muito amigos, participavam. E a gente começou aí a intervir, foi quando saiu, né, iniciou o projeto, né, que a gente sentava
na casa de Jani, que eu acho que Cleito Gualto lembra, que era a única mulher que o grupo tinha, né? Que a gente chamava de mãe, ela era mais experiente, era que nos botava na linha, né? E era a única mulher que a gente aceitou, apesar que o grupo participava muitas meninas. Mas, de fato, nas reuniões era a única mulher que participava. Não pela questão de ser machista, não, mas era um grupo que a gente não via a necessidade de intervenção de terceiros. Foi voltado para ser feito por garotos, com a mesma linha, e assim foi. Começamos a construir a ideia, né, da cidade colorida. O Beto, com as pinturas dele, começamos a pintar os muros, né? Começamos lá de baixo, acho que entre a rua 6 e a rua 5, a gente fez uma primeira pintura, já no muro da casa do João Salviano, e aí fomos seguindo, a gente achava um muro, falava com o dono, a gente dá uma ajeitada no teu muro aí, só quer que tu libere pra gente pintar. E eram pinturas simples. Depois a gente começamos a amadurecer, porque naquela época nós éramos garotos. A faixa etária era de 16 anos, 17 anos. Acho que não tinha um adulto. Não tinha, com certeza. Ali, os adultos eram os apoiadores. 90% eram garotos. Né? A gente participava de eventos no Clube São Francisco. Clube Santana, eu lembro que a gente ia muito para o Clube Santana para ver a questão do esporte, participar dos campeonatos que lá tinham, né? Salão, o Rogerinho era o mago da bola no salão. E a gente ainda, foi quando terminou, a gente tá até lembrando agora, quando estava acabando, não tinha deixado de existir o bicicross, que aí a gente dava o apoio lá, Rogério ainda, Rogério e Ninho, falecido já, saudoso Ninho, irmão filho de seu Paraíba, né, do Bodinho. Eles ganharam o campeonato lá, né, até foi com minha bicicleta, eu era ruim de bicicleta da porra, e aí ele pegava, não, vai na minha, tinha uma BMX, aí eles participaram, ganharam, e aí com isso o grupo ficou mais forte, começamos a interagir, participar dos eventos, éramos convidados, né, que éramos um grupo forte, não, porque éramos muito unidos e tínhamos apoio de todos, né? Eu lembro das várias gincanas que nós participávamos, que a gente tinha os pais da gente se disponibilizando. Minha mãe, ela abria a casa, a gente tirava quase toda a mobília dentro de minha casa, da casa da mãe de Jean, entendeu? Acho que até da tua casa, talvez a gente tirou um bocado de coisa de lá, foi uma briga danada com tua mãe ou foi teu pai. E a gente era um zelo, era uma preocupação, não tinha briga, que a gente achava muito interessante. A gente era um grupo antidrogas, ninguém era usuário, nem incentivava o uso, né? Eu lembro que a única droga de fato que a gente consumia era o álcool, né? Era a cerveja, era o drezinho quando a gente ia comemorar, mas quando a gente pegava um trabalho para fazer, a gente fazia. A gente dava suporte. Eu lembro de uma vez, porque assim, o grupo, ele foi muito perseguido, né? Porque quando você junta uma cambada de guri, no final da década de 80, né? Porque aqui em Sobradinho a gente ainda tinha a cerca da vergonha, né? Você entrar na Vila São Francisco, você tinha que passar pela guarita. E você juntava um monte de menino, tudo vestido, caracterizado como punk. Aí você já vinculava punk, menino, rock, droga. Só que não era isso. Nós não tínhamos esse vínculo. Nós participávamos, ajudávamos, fizemos, eu acho que, eu me recordo uma vez que nós fizemos uma campanha para arrecadar alimentos. E naquela época não tinha a divulgação que tem hoje, né? A gente ajudava, né? Como eu falo, até hoje, aprendi com os meninos, a gente estava com a mão direita, sem que a esquerda visse. Né? Os outros eventos que marcou muito foi o apoio, né? Que na criação dos Dias da Cultura, o Dia da Cultura que teve aqui de frente à padaria, onde hoje de frente ao Bradesco, foi imenso. A gente deu suporte. Aquele ali atrás da igreja, de frente
a Canidé, ao hotel ali. Foi outro evento grande que a gente participamos indiretamente, mas damos suporte, levamos artistas, né? E participamos de eventos fora também. Naquela época era muito bom, né? E nessa época, meu irmão, o Hélito, ele tinha uma interação muito grande, porque o Hélito, ele conseguia juntar, ele tinha o dom de juntar jovens. A gente tinha a fase do trabalho, né, da gente correr atrás de resolver as coisas, depois tinha a fase de comemorar os resultados. O Hélito, ele marcou muito, acho que marcou a história de muita gente aqui. A gente, na época, né, pai é fundador do município, né, o pai chegou aqui. É interessante a história do meu pai, porque quando a gente começou a pai vir andar para o Sobradinho, não tinha barragem, ele tinha que ir para primeiro ia para Casa Nova, levar pão para vender lá com meu avô. Eu levava o balai cheio de pão e voltava com o balai cheio de ovo. É interessante. Arrumava o pão, os ovos tudinho dentro do balai que ia com pão. Aí quando veio a barragem para cá, veio meu pai, meu avô, iniciou aqui, né? E aí depois de um tempo o avô ficou na padaria em Petrolina e o pai ficou aqui, né? E nisso a gente cresceu aqui. Era dito como pessoas de posse, mas a gente nunca viu isso e nunca fomos tratados, nem tratamos ninguém desse jeito. As portas da minha casa sempre foram abertas a todo mundo. A gente tinha até um evento, não sei se o Cleito lembra, que todo final, virada de ano, todo mundo ia lá para casa para comer a lasanha de minha mãe. Mas fazia uma lasanha que era uma assadeira de pão enorme, quase de 1 metro, para todo mundo comer. A gente ia lá comer a lasanha, mas depois a gente ia para a rua. Fazia as visitas, né, que a gente passava o ano novo em 3, 4, 5, 6 casas. E o grupo era muito unido, né? A gente aproveitou muito. Hoje a RAVOC, ela influenciou diretamente aquela geração. A gente tem o Washington, eu, advogado, temos o Paulo, advogado em São Paulo, nós temos o Jean, que eu acho que Jean, ele está terminando o curso, vai começar um curso também de Direito. Temos o Cleito Walter, que é mestre. Temos muitos colegas que enveredaram, né, que encaminharam para essa linha do estudo. Outros que se perderam no meio do caminho, isso é natural. Mas a gente buscou o que não tinha na época. Hoje, Sobradinho é fartura. Né? Eu digo assim, a garotada de hoje tem a tecnologia do lado, né, na mão. Naquela época a gente não tinha. Nós vivíamos da labuta, de correr atrás, né? Eu lembro que até para conseguir tinta era dificuldade, porque Sobradinho não tinha, a gente tinha que aqui acolá em Juazeiro. Tínhamos muita amizade. E, assim, uma questão que até assim, a gente vai puxando pela memória, eu lembro que a gente fazia de tudo para não envolver política dentro do grupo. Apesar que o município não era emancipado. Mas nós já tínhamos essa preocupação de não envolver questões políticas, nem enveredar para levantar uma bandeira partidária. E aí foi, dentro do grupo, a gente tinha, na época, bandeira azul, bandeira vermelha, mas a gente nunca discutimos, nunca criamos nenhuma situação de constrangimento entre a gente ou com terceiros. O Hélito, né, só é uma parte para contar um pouco da história. O meu irmão, ele como desportista, né, e principalmente por causa de pai, que pai trouxe para cá o Fluminense da Pão Quente, mas essa galera nova aí não era nem nascida ainda. E a gente implantou, o pai bancava campeonato, né? O pai fazia questão de pagar, dar terno, porque o pai é apaixonado pelo esporte. E meu irmão também era. Os dois pó de arroz, né? Fluminense. Só eu que desviei, sou vascaíno, sofredor, meu pai. E aí eles investiam. O Hélito jogou no América, né? Era o time principal que o Sobradinho tinha, né? Acho que não tem mais o América, né? Que era a seleção do Sobradinho, né? Ele era titular, quarto zagueiro. E a gente incentivava, participava, levava.
E naquela época, você tinha uma ocupação. Eu lembro ainda, a gente ainda acompanhou, a Havoc ainda ia assistir filme no Clube Santana. Você vê como a Havoc é antiga, né? A gente ainda pegamos filmes no Clube Santana, que hoje está lá fechado. Assistimos filmes aqui ainda no Cine Tropical, o Cine lá na feira já tinha fechado. Eu lembro uma vez, estava eu e o Mamasco está aí, que a gente dando uma volta de bicicleta na vila com o medo danado dos bainhas secas que tinha lá, né, que era a guarda da vila. Eu levei uma topada, meu amigo, que me arrancou a cabeça do dedo. Eu lá não tinha medo de ir para o hospital do lá para não ficar preso, porque menor lá era perseguição. Eu vim para o posto de saúde da São Joaquim, que é hoje onde é a Câmara de Sobradinho. Aquele prédio atrás, onde é a administração da Câmara de Vereadores, era o posto de saúde da Vila São Joaquim. Aí eu fico me recordando, lembrando dessas situações. Eu lembro que a Havoc, ela teve assim que Sobradinho foi emancipado, né, participamos, não diretamente, que quem participou diretamente disso foi mais a Associação de Estudantes, né, que infelizmente não atua como atuava naquela época, não sei o motivo. E a gente teve discussões, perseguições na época, a gente era muito perseguido pela polícia. Não pela polícia militar. A polícia militar, a gente era parceiro. A gente ajudava até em campanhas que a PM sempre fez. Só que a gente sempre teve umas discussões envolvendo a delegacia, fatos isolados. Depois entendiam que a gente não era, porque havia uma perseguição. Hoje, você levantar uma bandeira, defender um grupo, uma ideia, a primeira coisa que vem não é o apoio, é a desconfiança. Então havia muita desconfiança. E a desconfiança vem junto o preconceito, né? Nosso grupo não tinha cor, não tinha raça, não tinha sexo, né? Uma vez que sempre andávamos juntos. O grupo marcou e marca, né? Para quem lembra da história de Sobradinho. Nós, eu, Cleito Gualda, que está aí do outro lado, muitos que estão aqui assistindo, lembram que o movimento ele nasceu para tentar trazer uma situação de comunidade e também de buscar uma atividade, porque Sobradinho não tinha nada. A gente não tinha. Eu não sei se você me dê licença. Aqui em frente a onde hoje é a Ótica do Vale, ali tinha uma televisão. Era uma torre. Entendeu? Que ficava uma televisão. Então você tem uma ideia. Quando a gente começou a trabalhar, tinha uma torre para ter uma televisão comunitária. Hoje você tem a internet na mão e a gente tem uma televisão no meio de uma praça, né? Com dezenas de propaganda em cima, com a televisão. Pode falar, meu. Te ajudar a recuperar essa história que a gente começa a falar e vai rememorando alguns fatos, né? Quando eu fiz pedagogia, uma das coisas que sempre vinha à mente eram os nossos debates. Ou seja, se você falando aí, o pessoal pode imaginar aí, jovens de 17, 18, porém a gente, na grande maioria, tinha 11, 12, 13, os mais velhos tinham 15, ou seja, é pensar uma estrutura de um conjunto de jovens e que ali no meio tinha até, hoje, os considerados crianças. Só que quando a gente sentava para o debate ou para o diálogo, a gente não tinha estar discutindo coisas do que a galera conversa por aí, não. A gente debatia sobre, por exemplo, as músicas de Cazuza, de Caetano, Gil,
fazia algo, um exercício, Washington, que eu acho que hoje alguns adultos não conseguem fazer. A gente fazia o exercício de pensar músicas como poesia. O Braz poderia nos ajudar, inclusive, nesse sentido, o quanto que esse exercício ajudou ele nas poesias que ele produz até hoje. Porque desde aquela época, inclusive, eu lembro que quando a gente criou o projeto Cidade Colorida, que aí as pessoas materializando aí para ajudar as pessoas a pensar o que seria o projeto Cidade Colorida, a gente correlacionava produções, pinturas, né, de Van Gogh e outros artistas renomados mundialmente com poesias. E faziam uma montagem e só depois dessa montagem pronta e aprovada por todos do grupo é que essa montagem ia para a rua. Poxa, imagine só uma galera de 13, 12, 14 anos fazendo esse tipo de correlação e colocando o nome na rua. Né? 2 projetos foram importantes. Esse do Cidade Colorida, que eu lembro bem, e um outro, veja só, jovens com essa idade que se reuniam, que muitas vezes, finais de semana, eu sempre digo, a gente era muito pobre, porque hoje você pensa aí, tem bebida aí que é R$ 5 e a gente juntava para comprar uma garrafa de Coca-Cola. Juntava 6 para comprar uma garrafinha de Coca-Cola de uma bebida que hoje custa R$ 5. O preço não subiu tanto, é porque a gente não tinha grana mesmo. A condição era muito difícil para a grande maioria que participava. E o segundo projeto que a gente montou foi Casa de Barro, acho que o nome era esse, que a gente escolhia famílias na cidade, que a casa tinha caído, acho que no período de chuva, que intensas chuvas, e a gente conseguiu, acho que, levantar 4 casas das pessoas e colocava a mão na massa mesmo. Ia para a rua, só que a gente não divulgava. O projeto Cidade Colorida aparecia o nome Havoc, não aparecia o nome de Washington, de Cleito, de Tonho Brás. As poesias, muitas vezes, e os desenhos que apareciam nas paredes eram construções nossas. Nós produzíamos, porque o Adalberto, né, que é o veterano que a gente chamava, né, pela capacidade intelectual dele na época, que era invejável, ele desenhava demais, ou desenha ainda, né, não sei como é que tá essas produções. Tonho Brás já era um mais das letras, ou seja, a gente juntou uma turma que era voltado realmente às artes. Eu lembro que uma peça teatral minha de 1994, falava sobre a AIDS e o homossexualismo, a relação disso. Coisa que a gente estudava para saber, porque aqui na nossa região, no Vale do São Francisco, isso não tinha casos. Não era como tão visível hoje. Por quê? Porque o debate nos levava a um construto bem maior para além do que os nossos pés alcançavam. Então, esse aspecto formativo, eu acho que a Havoc proporcionou para nós, eu acho que nenhuma instituição educacional proporcionaria. Não sei se você concorda comigo, Austin. E aí, pensando, os nossos presidentes, porque tinha os presidentes, né? A gente escolhia um presidente, alguém que representava. Era engraçado que nós sempre escolhíamos os mais velhos. Eu lembro que o primeiro presidente, acho que os presidentes teve Cispiraca, o Jean, se você me ajuda aí no outro, acho que teve uns 3 ou 4. João Salviano foi presidente uma época, ou seja, era sempre os mais velhos. Por quê? Porque a gente estava juntando ali jovens que estavam aprendendo com o outro. E aí, por que essa questão da perseguição? Eu acho que um detalhe é importante ressaltar, quando
você trouxe esse aspecto, eu lembro muito bem da discriminação. Por quê? Primeiro, a questão de morarmos na São Joaquim, né? Já tinha esse aspecto. Outro, além das roupas, das vestes, tinha o que é comum hoje, que é natural. Ter cabelo grande é natural hoje, mas na época não era. Usar brinco, hoje é natural, mas na época não era. Usar lenço na cabeça, nós usávamos, não era natural. Ou seja, a transgressão a partir da roupa, a partir do jeito de andar, do jeito de vestir, do jeito de agir, isso provocava uma estrutura formada de preconceito, discriminação tão tensa, que eu não sei como é que a gente suportava tudo aquilo. E talvez, como você já ressaltou, pela união, pela ajuda mútua, pela formação coletiva que a Havoc proporcionou para a gente. Eu chamo, inclusive, no trabalho que eu escrevi no livro, como a pedagogia havociana. Talvez tenha sido a minha primeira faculdade, estar ou fazer parte da Havoc. Lembro muito bem dos eventos que nós organizávamos, e aí, como você trouxe sua mãe, a mãe de Mamasso, a minha, né, meus pais, os seus pais, os pais de Mamasso, que contribuíam bastante com a organização do grupo, eu queria destacar outra pessoa aí, que provavelmente esteja nos assistindo, que é Lani. Não sei se você lembra, nós fizemos vários eventos na casa de Lani, né? Quadrilhas juninas, até mesmo de sair daqui, quando a gente estava todo mundo sobrecarregado de coisas, a gente saía daqui para sentar na calçada da casa de Lani e conversar. Ou seja, até a potencialidade do silêncio e da conversa, a gente, não sei como, a gente sabia, naquela época, o quanto que era importante. Ou seja, são coisas, aspectos históricos que são, de alguma forma, desprezados hoje. E aí, Walter, eu queria que você contribuísse com uma das perguntas, até foi Raquel que fez. Depois, se você não conseguir responder, você reclama com ela. Ela fez o seguinte: o que a sua participação no grupo Havoc lhe ajudou nessa questão crítica? E como que essa formação crítica ou reflexiva poderia ajudar os jovens da nova geração ou da geração atual que estão impactados de forma tão cruel, que a gente tem percebido o índice de suicídio cada vez mais aumentando? Bom, é só em partes. Quando você falou lá atrás da questão dos dois grandes momentos da Havoc, que foi o projeto Cidade Colorida e Casa de Barro, era João de Barro. Era João de Barro. Né? Era João de Barro. Que aí na época a gente tinha aqui fortes chuvas, e as últimas ruas, a maioria das casas eram feitas de taipa. E elas não suportavam as grandes chuvas. Hoje, o clima mudou, as coisas mudaram. Veja só, respondendo, ou tentando responder a questão aí que foi feita, eu me coloco assim. Eu me dou como exemplo, né? Eu sempre, em toda discussão, eu dou a minha cara a bater. Eu me dou como exemplo positivo ou negativo, porque eu tive a sorte de conviver com um grupo de pessoas jovens, né? Mas que estavam com a mente, com o pensamento, com as ideias muito aquém da realidade que a gente vivia.
Uma palavra que eu não esqueço, que a gente usava muito, era utopia, que era um sonho impossível de ser realizado. Né? E utopia, uma vez, foi até usado em o nome de uma barraca de São João. Porque a gente fazia projetos que, para a época, eram insensatos, fora da realidade. E a gente também sentava muito com o pessoal mais velho. A gente respeitava o mais velho. A gente escutava o mais velho. Eu tive uma criação, eu era fã de Geraldo Silva. E ele, quando era vereador lá em Juazeiro, ele ia de carona com o pai, na Kombi. E aí ele era vereador lá, foi presidente da Câmara, e a gente discutia, conversava. Então você imagina um menino de 12 anos conversando com um vereador de mandato com experiência notável, que era saudoso Geraldo Silva. E nossas amizades, nossas influências sempre foram nossas famílias, porque nós escutávamos os pais. Por mais que o papai e a mamãe brigassem, por mais que aquilo, a gente parava para escutar. Quando a gente andava na rua, alguém parava para dar conselho, a gente escutava. Então, essa situação do conselho, do mais experiente, ela influenciou. E a conduta da gente fazia. Porque quando você falou aí que a gente sentava para discutir, era isso mesmo. Eu lembro que quando a gente pegava a revistinha com a letra da música para a gente poder decorar ou aprender a tocar no violão, a gente ali transformava aquela letra em questionamentos. Um dos, na época, que sempre a gente discutia bem era Cazuza, né? Porque a gente estava chegando numa situação de uma transformação, e Cazuza naquela época trazia isso para a gente. Então levantávamos esses questionamentos. A realidade é que quando você juntou vários jovens novos, você tem uma ideia, para fazer o pessoal ter uma lógica de ideia. Sobradinho foi emancipado em 1989. Né? A emancipação, dia 24, teve eleição, emancipação. No final do ano eu perdi meu irmão. O Hélio morreu afogado. O Hélio tinha 19 anos. Eu tinha 15. Vejam, ele era 4 anos mais velho que eu. Do 19 eu com 15. E a Havoc já existia. Para eu atingir a maturidade de 15 aos 19, são mais 5 anos. E isso a Havoc já estava trabalhando. E eu sou um dos mais velhos. Eu não sou um dos mais novos. Dos mais novos ou dos mais velhos. Então a gente tinha essa discussão. O conceito, a tecnologia, a gente não tinha acesso. O jornal era novela, não tinha informação, não é? Eu lembro ainda que eu pegava ainda o jornal que vinha para a Câmara de Vereadores, que pai era vereador, e trazia para a gente discutir. Quando surgiu ainda o jornal de Sobradinho com o menino locutor, Fábio Locutor, que ele saiu. Eu lembro, então a gente tinha essa maturidade. Então essa situação de discussão, de conversar com pessoas com mais experiência de vida, entendeu? Que nos aconselhavam, que diziam que o caminho era esse, mesmo que a gente não seguisse aquele caminho, mas que diziam, olha, vamos por aqui, não vamos por ali, mesmo que a gente ia no caminho que eles não aconselhavam, a gente dava com a cara no muro, voltava, isso fez com que a gente amadurecesse. A nossa relação de respeito com o mais velho era muito forte. Com o mais velho, não pela questão de família, mas com o mais velho do grupo. Como você falou bem, a gente sempre procurou manter na cabeça, na presidência, uma pessoa que tivesse uma maior experiência. Porque ele já viveu coisa que nós não tínhamos vivido ainda. E não era... E era um status porque tinha que ter, mas ninguém se importava quem era, deixava de ter, porque tinha que ter. Havia necessidade de ter alguém que representasse o grupo. Quando a gente começou a discutir a questão da implantação dos programas, e a gente, eu acho que teve mais outros projetos, eu lembro que teve alguma coisa com plantio de árvores, lembro disso. Porque assim, Sobradinho,
a gente falar da Havoc, ela se confunde com a história de Sobradinho. Muita gente... Pode falar. Só que para fazer um registro. Aquele pé de jamelão que tem lá no Rio, no porto do Chico Periquito, você lembra que fomos nós que plantamos, né? Inclusive a muda que foi para lá, saiu do muro lá de casa, da casa de mãe. Que posteriormente, inclusive, pouco tempo depois, aí mãe mandou cortar, ou seja, saiu da casa de mãe, foi cortado, não existe mais, e nós deixamos aquele legado lá, porque se você observar, fruteira, o jamelão só tem ele. Se alguém que tiver um senso, né, mais crítico vai se questionar por que só tem aquela fruteira e o resto a garoba, né? Porque foi um grupo de jovens, de uma molecada que tinha já uma visão à frente do seu tempo, que tirou um dia, juntou algumas mudas, infelizmente só aquele que foi para frente, porque é fácil, né, de pegar, e está lá até hoje. Se você me permite, deixa eu fazer uma leitura de outro trecho aqui do livro, né? A pedagogia havockiana sintonizava-se ao pensamento de Freire, Marx, Cazuza, Raul Seixas. Engraçado que, inclusive, Marx, a gente escrevia errado, escrevia Marx sem o R. Eu fui aprender isso na faculdade em 2011, quando eu entrei em Ciências Sociais, imagine. As letras desses autores regavam pensamentos de luta contra os regimes autoritários e alimentavam um grupo que foi o pontapé inicial para criar um elo de amizade acima do normal entre os participantes. Naquele espaço, respeitávamos um ao outro como uma família. Rompíamos os tabus como loucos, rebeldes, que mudaram histórias de vida. As suas histórias, a minha história. Os nossos símbolos, lenço na cabeça, calça rasgada, brinco na orelha, jaquetas pretas e coturnos do exército. Marcas revolucionárias nas nossas vidas. Foi a partir dos diálogos nas reuniões da Havoc que construímos uma relação crítica com uma certa empresa, saindo da visão dos adultos, recheadas de inocência, para uma definição que externava o nosso sentimento de revolta contra a discriminação da referida empresa direcionada às pessoas que moravam na Vila São Joaquim. Uma segregação sentida na pele por todos nós, principalmente quando éramos impedidos de entrar nos bairros administrados por ela, ou seja, Vila São Francisco e Santana, construídas para a moradia dos técnicos e engenheiros, como entradas controladas por guaritas de identificação. Ajuda aí a rememorar essas histórias? Ah, meu irmão, com certeza. É como a gente estava falando, né? A Vila Santana, a Vila São Francisco, a Chesf, né? Em função do próprio acampamento, era um ambiente longe da nossa realidade. A gente era do Caiduro, né? O São Joaquim era o Caiduro. Então você tinha vários adolescentes do Caiduro querendo frequentar a elite, por assim dizer, né? Mas a gente não estou aqui querendo imputar que lá era diferente. Porque o pessoal lá, gente 10, Lani, como você disse, eu lembro uma vez que a gente se reunia para sair, para discutir, para conversar, Lani na mesma faixa etária nossa. A gente participava de eventos, Lani próximo ao Clube Santana, tinha Lani, tinha as gêmeas, né, Chile e Sheila. E a gente ficava nessa discussão. Quando eu tentei falar lá atrás, né, que a história da Havoc se confunde com a história de Sobradinho, são questionamentos que às vezes eu tento trazer e eu busco com certas pessoas de Sobradinho. Uma vez eu fiz uma pergunta bem simples: qual foi a obra mais importante da Vila São Joaquim? N respostas. Aí eu disse, só tem
a maior obra da Vila São Joaquim que a gente teve aqui foi a água encanada. Porque nós sofríamos, né, com a questão dos chafarizes. Né? Eram mortes nos chafarizes, brigas eternas nos chafarizes, e nós, né, sempre trabalhamos nos chafarizes. Aqui na casa de pai, a gente tinha um tanque, né, pai comprava o pipa, enchia o tanque, mas eu sempre contribuí para encher a caixa d'água de alguém. A gente sempre fazia isso, a gente se preocupava com essa realidade. Então a gente vivenciou essa situação, né, de transformação, de ter água potável em casa, né, porque a gente tinha água, 2 chafarizes que tinha horário de ligar e desligar, era quadra sim, quadra não, né, avenida sim, avenida não, tinha o chafariz. Então havia essa preocupação. E a partir daquele momento a gente já sentia essa preocupação em ter uma discriminação. Eu lembro quando a gente sentava para conversar, e eu estou aqui louco para lembrar o nome de quem estava com a gente, que a gente sempre dizia, a gente tem que fazer alguma coisa. O que? Não sei, vamos fazer. E aí surgiram os mini projetos, que para a gente eram coisas pequenas, mas hoje se tornou marco lá fora. Hoje, se você vai em Nova York, quando você assiste televisão, você tem hoje aquela pintura com spray, né, o grafite, que surgiu na década de 80, só que a gente já estava aplicando aqui. Só que a gente não tinha o spray. No máximo, a bombinha era a bomba de matar muriçoca. Não sei se você lembra disso. E havia essa discussão. A gente tentou levar para a comunidade, né, cor, né, com as paredes, eram todas coloridas, temas, né, a gente recriava, né, obras de pintores famosos, trazíamos poemas nossos, né, poemas de Brás, poemas meus, poemas de Cleiton, de Adalberto. Eu lembro que Adalberto era apaixonado por pintar Charlie Chaplin, entendeu? A gente fazia as pinturas, então a gente começava a intervir, quando se passava na rua, via aquela pintura, e estavam tentando ali colocar de lado o preconceito. Pô, como é que um monte de menino com um brinco na orelha, tudo de preto, entre aspas, tudo drogado, porque era o conceito que se tinha, né? Pode fazer uma obra dessa. E aí a gente fazia a contribuição na construção de casas que tinham caído na periferia, que no caso das últimas ruas, que era o pessoal mais humilde ainda. Apesar que as últimas ruas da São Joaquim não era a rua 17, como tem hoje. Era a rua 12, rua 10, entendeu? Que o Sobradinho está crescendo. E você lembrou bem, a gente se preocupava com a natureza. Porque você lembrou que a gente plantou, mas que a gente também limpou. A gente fez mutirão no Chico, tanto no Chico quanto lá na Joacema, para fazer a limpeza. Eu lembro disso. Porque a gente terminava, a gente tinha um projeto, discutia o projeto, a gente não tinha esse discernimento que hoje eu tenho, que Cleiton tem, de meta, de vamos fazer, como é que vai se fazer. A gente dava a ideia, vamos fazer, vamos. E começamos aí uma situação que eu entendo que a Havoc teve de mais força, foi quando a gente conseguiu quebrar o elo, ou juntar, no seu termo, quando a gente quebrou o elo da discriminação entre a Vila São Francisco e a Vila São Joaquim. Porque os meninos da Vila São Francisco, né, não podiam se envolver com os meninos daqui, ou a gente não podia se envolver com os de lá. E nós quebramos isso. Nós começamos a participar de eventos e criar eventos que uniram esses meninos. Então a gente começou a ter colaboradores da Havoc, amigos da Havoc, até havocianos da Vila São Francisco. Uma coisa que ninguém nunca imaginaria. Então essa construção, aí eu volto para tentar responder ainda a resposta lá atrás, que essa situação fez com que a gente amadurecesse. Eu, Cleiton e tantos outros soubemos aproveitar isso para a nossa vida. Eu tento levar isso para os meus filhos,
tento conversar isso com outras pessoas, porque nós construímos Sobradinho. Isso ninguém pode dizer que não, porque nós passamos por todas as etapas de Sobradinho. Na Rua 5, aqui, na casa de Bozé, do pai de Bozé, ficava estacionado os caminhão gaiola para levar os peão para a barragem. E a gente já estava aqui. Então, a gente brincava debaixo do pé de um buzeiro, que era onde ficava o táxi na Vila São Joaquim. E nós brigávamos por aquilo. Mas eu lembro que a gente fizemos algum movimento quando derrubaram o umbuzeiro. E derrubaram o umbuzeiro, que a gente queria que ficasse. Eu lembro que a gente fez um movimento. Só que a gente não tinha hoje, e não existia o que tem hoje, que era a facilidade de registrar os eventos. Né? Eu lembro que a gente ainda conseguimos um fotógrafo, não sei se você lembra dele, de Assis, que ele perseguia a gente para todo lado. Ele era filho de um fotógrafo daqui, aí ele... E ele tem um registro, eu acho que ele ainda tem esse registro. Deve ter levado para ele, que ele está agora morando em Juazeiro do Norte, se não me engano. A gente tem contato. Então a gente começou a fazer o circo. Sobradinho cresce e nós estamos crescendo com ela. Todos os eventos culturais da década de, eu acho que a partir de 85, 86, certo? Eu lembro 86, porque 86 foi o ano que eu capotei o carro com meu irmão. Então marcou a minha vida, o ano de 1986. Eu quebrei o braço, todos os dedos da mão, a mão foi estraçalhada, o braço foi quebrado e meu irmão rachou a cabeça. Então, dali para frente, eu tenho como marco de situações em Sobradinho. Então, quando a gente, o exemplo muito claro disso era você poder pegar um monte de guri e jogar dentro de um campo de futebol, atrás de uma delegacia, praticando esporte com polícia. Então, o convívio, o PM e a comunidade era tranquila. Entendeu? A gente tinha essa noção. Quando teve os eventos culturais, não era atrás da delegacia, não, era dentro da delegacia. Isso. Era dentro do muro da delegacia, onde hoje fica lá as motos quebradas, as coisas. Era lá dentro. A quadra poliesportiva, ela não era coberta. Eram 2 quadras baixas só com a lateral. E ali nós começamos a fazer eventos. Os torneios de salão, né, a gente brincava, torneio de salão lá, mas nós começamos a fazer. Eu digo nós porque todo mundo participou, isso não é mérito de A ou de B, era nós. Quando o vôlei começou a explodir no mundo, fazer a propaganda, a gente começou a jogar vôlei aqui de frente à padaria. A gente jogou aí 2 carradas de areia e botamos os postes. A gente brincava de vôlei aqui, entendeu? Depois o vôlei passou da futevôlei. Então a gente tinha essa preocupação. Aí eu trago a memória do meu irmão. Havia preocupação. A Havoc também participava daquela questão das vaquejadas. Eu lembro das vaquejadas em Pedro do Ovo, no caminho da Correnteza ali, para o Sangredouro, que ele ia lá, ficavam acampados lá, e a gente dava suporte. Entendeu? A gente tinha preocupação. Quando houve a questão da AIDS, que a gente trabalhava muito em função de Cazuza, a gente teve uma preocupação muito grande em fazer campanha, entendeu? De conscientização da questão da AIDS pela pintura. Não sei se você lembra disso. Eram pinturas temáticas influenciando a camisinha, entendeu? O uso da camisinha. Então havia essa preocupação. Você imagina só, há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Entendeu? Há 30 anos atrás, um mói de menino de 14 anos, faixa etária média era de 14 anos, que você vai, soma, é a questão de matemática, soma, divide. Você tem uma média de 14 anos de idade, estava preocupado em conscientizar o pessoal que tinha que usar camisinha. E aqui nem camisinha tinha. Porque a distribuição de preservativo aqui é quando vinha de Juazeiro. Entendeu? Era quando vinha de Juazeiro. Né? A gente tinha essa preocupação. Uma das coisas que a gente mais se preocupava, eu lembro, sempre que eu ia, não sei se você lembra disso, a gente ia para o hospital na vila, que tinha o orelhão vermelho, que os 2 bebedouros de água e o orelhão na parede, que a gente entrava pela lateral.
Era toda vez que a gente chegava lá e tinha alguém querendo destruir aquele orelhão, a gente intervia, porque a gente sabia da necessidade e zelava pelo patrimônio. Entendeu? Isso Sobradinho nem era emancipado ainda. Lá na feira, não sei se você se recorda, onde hoje é o supermercado Pegue e Pague, que antes de ser supermercado Pegue e Pague, era o supermercado de João do Bom Sucesso, antes do supermercado de João do Bom Sucesso, eram os banheiros públicos. Porque, só lembrando, aquela avenida ali, aquele calçamento ali por trás da feira, que fica entre o Pegue e Pague e o final da Feira Antiga, ali foi o calçamento feito ainda na época a pedido de cabeludo, e ali tinha os banheiros, e a gente às vezes ia lá, se preocupava para manter os banheiros limpos, porque era o banheiro público, não existe mais, mas era os banheiros públicos azul, 2 portões em telas cruzadas, eu me recordo disso, entendeu? A gente tinha preocupação com o matadouro. O matadouro, ele já tinha mudado de local 2 vezes, que era aberto. A gente ia lá, você já foi comigo uma vez lá, a gente também tinha essa preocupação de que aqui podia ser feito. A gente já discutia a criação do abatedouro, porque abatedouro é uma coisa e matadouro é outra. E isso antes de Sobradinho, de fato, ser emancipada. Quando teve a emancipação, né, que aí teve o envolvimento direto da associação da AESO, né, Associação de Estudantes de Sobradinho, daqueles da AESO, ali tinha a RAVOC, entendeu? Dos que participavam, um ou outro ali já foi RAVOC, que já estavam na questão, porque Sobradinho a gente era um polo. A gente tinha a escola técnica, antiga escola técnica, agrotécnica, a FRPP, a UNEB. Sobradinho, a gente mandava para lá mais de 50 pessoas. Eram 2 ônibus, média 25, 30 pessoas por ônibus. Então, era mais de 50 pessoas, eram formadores. Então, a gente conseguiu fazer isso. Eu digo a gente porque nós, não o RAVOC como o grupo, mas como indivíduo, porque o RAVOC estava ali. A gente participou diretamente disso, a gente fez intervenções. Então, essa situação, ela entra na veia da gente de uma forma de que você, quando alguém fala da RAVOC, eu deixo até de discutir, porque eu não quero discutir com quem não conhece a história, porque para falar da RAVOC eu tenho que falar de Sobradinho, e quase ninguém conhece a história de Sobradinho, meu amigo. Se o cara não conhece o Sobradinho, então me conta a história da RAVOC. Se você conhece o Sobradinho, você conhece a história da RAVOC. Quem conhece a RAVOC, conhece a história do Sobradinho. Então, isso contribuiu. Eu não sei se você lembra que a gente ainda tentou trabalhar com a questão das camisas de propaganda. Eu teve um projeto, não sei se foi adiante, para fazer, ainda com o Maguinho, lá na Vila São Francisco, na Rua Mascarenhas. Quem está lá, achou o irmão dele, lá é uma oficina de bicicleta hoje. Era um ciclo screen, que ele fazia as pinturas. A gente tentava trazer aquela camisa Ame Sobradinho, e hoje usada como campanha, mas a gente já trabalhou isso há 30 anos. Então, nossa história se confunde com a história de Sobradinho nesse sentido. Entendeu? A intervenção cultural, ela foi muito forte. Quando você, em outras lives, trouxe a questão das festas da cultura, que sempre foi feita no dia da questão do negro, dia 13 de maio. Eu até tenho aí o cartaz que na época eu tinha feito, porque naquele período, já foi em 90, mais ou menos, eu já estava começando, eu usava a internet de escada, que era aquele... E a gente fazia essa ligação. O Messias, né? O cadista Messias, que era RAVOC também, ele ajudava a gente com o design. Tanto ele como o Doquinha, que também ajudava com o Messias, trabalhavam numa mini... que era um cadista, né, de desenhar, e eles faziam certos desenhos. Messias apresentou naquele dia da cultura lá atrás uma obra que ele tinha feito na rega de uma igreja medieval. Linda, eu nunca esqueço daquilo. Havia essa preocupação. Porra, a gente buscava trazer bagarotada. O esporte, entendeu? A prática saudável do esporte, que a palavra seria essa, correta?
Porque a gente, Doquinha, nosso maior representante em maratona, era da Havoc. Sobradinho tinha maratona, saía da divisa do município entre Juazeiro e Sobradinho, daquela ponte, a segunda ponte, depois tem a ponte da Lagoa Grande, a outra ponte, que é a divisa do município, até a feira. E o maratonista era a Doquinha. Então a gente participava disso, a gente incentivava isso. Organizado pelos grupos de jovens, né? Com certeza. Então essas construções, elas se perderam no tempo em função da memória. Porque o que se recordam de Sobradinho é o ruim. Infelizmente, é da natureza humana, né? A memória que fica não é a boa. A memória que fica é aquela memória trágica, né? Mas é como eu falei antes, a gente tem que aproveitar o fato negativo para positivá-lo. Eu tenho uma recordação muito grande depois do acidente que eu tive com meu irmão, que nós quase íamos morrer, né? O carro deu 7 capotadas, foi trágico. Só que ali eu tive que trazer o bom, porque foi a partir daqueles eventos ali que comecei a se recordar que ali foi um marco para mim e uma referência. Nesse diapasão, nesse tempo, né, o Cleito, a gente também participávamos dos eventos as festas assim ditas, e grandes eventos que aqui tinham, que eram os desfiles. Não sei se você se recorda. A gente tinha a festa do Havaí, com o desfile, né, da festa do Havaí, que era em função da Copa de Vela, que acontecia no Clube Santana. Entendeu? E depois, o Manelzinho, cabeleireiro, hoje assistente social, meu amigo particular, ele fazia eventos, né, que você também participava, eu participava, Mamasso participava, né, que eram os desfiles de moda. Você recorda, né? Se inspirava. Exatamente. Eu ainda tinha essas fotos, agora eu não achei, eu estava doido para achar. Então a gente participava desses eventos, entendeu? Essa situação de participar de todos os eventos que Sobradinho tinha, nós éramos convidados, íamos com orgulho. Nós éramos convidados para participar da Gicana, porque nós tínhamos uma contribuição cultural muito forte. Eu lembro de uma Gicana que teve no Clube São Francisco, em que uma das tarefas era o melhor QG. Você lembra como era o QG da gente, Cleito? A gente fez uma casa de cabeça para baixo. Até para entrar, os móveis estavam colados no teto. Houve uma discussão, então a gente participava. Teu pai, uma vez, a gente tinha que trazer não sei o que, ele foi para dentro do mato, atrás de uma muda, eu acho que era de um mandacaru. Lembra disso? Então, e aí, você vê, em toda a relação que a Havoc participava, a família dos membros da Havoc estavam diretamente ou indiretamente participando. A nossa formação cultural, ela se deu muito em função de papai e mamãe. No sentido de que o pai e a mãe, a família é a base. Se você não tem a família como base, você se perde, você não tem a sustentação, o alicerce, é aquela coisa, você construiu a casa na areia. Por mais bonita que ela seja, lá na frente ela vai romper e vai cair. E nós não, nós tínhamos base. Nós tínhamos amigos, nós tínhamos o entendimento, e nós tínhamos a maturidade de entender o que era certo e errado, até o ponto que isso, eu rebato e bato direto, a gente não usava droga. Porque por mais que a gente fosse taxado como usuário, a gente não usava droga. E hoje seria uma situação contraditória, porque é da natureza do adolescente, quando você diz não usa, ele vai e usa. Não faça, ele vai e faz. E a gente não, a gente tem a consciência que aquilo ali não ia trazer vantagem nenhuma para a gente. E assim foi. Se eu for começar aqui a conversar, a fazer os parâmetros do Sobradinho e a Havoc, a gente vem entrar em discussões. Olha, você lembra muito bem disso. Existiam movimentos aqui dentro de Sobradinho, e um deles, que foi aquele movimento que era da questão, ele foi politizado, né, mas só como parâmetro, que foram a questão do pessoal que estava fora dos grupos, eu não me recordo agora o nome, que me ajuda, que eram os esquecidos, que sempre acontecia no desfile 7 de setembro, né?
que eles ficavam por último. Grito dos excluídos. Grito dos excluídos. E ali a gente tinha a Havoc. A Havoc estava ali dentro. No Grito dos Excluídos, entendeu? Nos jornais no Jornal Sobradinho, quem era o que fazia as caricaturas, os desenhos, era em Gilberto. Isso. Você lembra aquelas discussões que haviam dos mandatos dos gestores da época, que iam para a justiça? Quem fazia os desenhos do jornal era em Gilberto, era a Havoc. Era o Tchê Vive, que na realidade era formar praticamente os mesmos membros, né? Só com novos membros. Novos membros. Transição de geração, praticamente. Praticamente isso. Então, essa construção não se tem, porque assim, quem é Havoc, quem viveu a época, vamos assim, a batizada de Havociana, não está com isso escrito na testa. Eu vivi, sabe, conhece a história. Sentar e falar, as discussões. Algumas escolas mais emblemáticas para a gente era a Maria José, por trás da Igreja Católica, e aqui a escola São Joaquim, ao lado do antigo Pantera, né, que é outra história que se confunde com a nossa. Não sei se você lembra que antes do Pantera ali era uma sorveteria, né? Eu estou até aqui, eu estou na padaria, o Léo Raposo está aqui, conversando com meu pai, que eu estava conversando com ele, que era lanchonete de Paraíba, que era dono do Bodinho, que era outro ponto de encontro nosso, ao lado do Camponesa. Acho que era Big Mel, né? Big Mel, exatamente, que era a sorveteria Big Mel. Então, tudo isso a gente participou. Porque quando hoje, eu até postei uma foto uma vez, que naquela época a gente buscava o conhecimento com o que a gente tinha. Um dos maiores exemplos disso foi quando nós participamos da gincana para conseguir os livros da Biblioteca Municipal de Sobradinho. Nós conseguimos, eu acho que nós ganhamos a gincana, mas conseguimos o maior acervo da época. Com o tempo, esse acervo, eu não sei porque se perdeu, mas eu lembro que a gente fomos na casa de um professor nosso lá em Juazeiro, e a gente catou a biblioteca do cara todinha. Nós tínhamos essa preocupação cultural. As gincanas, nós sempre trazíamos temas dentro das gincanas polêmicos. A gente buscava disso. E outra coisa, os grupos de teatro. Os grupos de teatro que Jean falou bem naquela outra live, eram de fato grupos, entendeu? Que buscavam temas polêmicos, porque a gente não tinha a tecnologia. A gente vivia e escutava o que a Globo ou o SBT trazia para a gente, porque era o que tinha. Ou o Jornal do Comércio que a gente pegava no posto de gasolina, que era o local que vendia, entendeu? O jornal, o Diário da Bahia. Então, esse material que a gente tinha, ou quando alguém ia fora e trazia para a gente. Entendeu? As revistas, as coleções, a busca. Então, a gente tinha um grupo voltado para focar no esporte, porque nós participávamos efetivamente do esporte, seja no futebol de campo, no futebol de salão, seja no handebol, no vôlei de quadra, no vôlei de areia, na vaquejada com meu irmão, com o irmão de João Salviano, com o Cícero do Bob, entendeu? Com a corrida de argolinha, que era forte em Sobradinho. Na cultura, de fato, com as gincanas, certo? Com os dias, as festas culturais, que elas se confundem com o Dia da Cultura, mas não era tão somente o Dia da Cultura. Os eventos culturais, eles não ficavam limitados ao Dia da Cultura. Eu lembro que a gente participava e criava outros eventos. Eu lembro muito bem disso, dentro do clube, eu acho que era do clube SAGEC. A gente criamos eventos ali dentro. E nós tínhamos a questão de criar temas impactantes e quebrar e destruir, eu acho que o termo é esse, o preconceito entre o Caiduro e a São Joaquim na questão da juventude. Porque nós, enquanto caidurenses, havocianos caidurenses, éramos perseguidos, eram
taxados, entendeu? Como pessoas devassas que não deviam se envolver com quem morava na vila. E nós quebramos isso. Nós começamos a nos envolver diretamente com pessoas da nossa mesma faixa etária, às vezes até com idade maior da Vila Santana, entendeu? Porque hoje, quando você fala Vila São Francisco, Vila São Joaquim, Vila Santana, você entende como uma coisa só, mas naquele tempo não. Naquele tempo, se você estava andando de bicicleta depois de 10 horas da noite na Vila São Francisco, a guarda da Vila São Francisco, da Chester, botava a gente para correr de lá. Entendeu? Para você entrar na vila, você tem que justificar para onde ia, apresentar documento. Eu mesmo já levei uma carreira de lá. Entendeu? Porque você está vendo o que é aqui? Me levaram para uma sala, eu lembro disso, mostraram a foto um bocado de mim. Não, se você não quiser sua foto ali, não ande mais aqui na vila. E isso era para criar um trauma. Mas não criou. Porque a gente já tinha um nível de maturidade que entendia que aquela situação ali era uma situação de opressão, que é o que a gente rebatia, que a gente contrariava. Então, a gente tinha como essa situação. Então, a Chesf, o acampamento Chesf, ele teve grande influência na nossa postura, porque a gente tinha ali a empresa com que a gente teria que brigar. Enquanto hoje se brigam, se discute situações de terceiros, nós discutimos e vivenciávamos aquilo na pele, entendeu? O lixão da Vila São Francisco, assim dizendo, era entre a Vila São Francisco e a Santana. A gente tinha que sair da São Joaquim, entrava pelo caminho de Centro-Sé, ir para lá para poder pegar material. A vida histórica da Chester foi jogada no lixo. Muitas fotos da história da barragem estavam lá. O arquivo da Chester foi jogado no lixo lá e a gente conseguiu recuperar. Entendeu? Está espalhado entre mãos, mas foi recuperado. Então, muita coisa a gente conseguiu recuperar. Então, essa situação de convivência entre a RAVOC fez isso. E veja, a formação daquela juventude, que há muitos eram chamada de juventude transviada, que eram anarquistas, que eram eram liberais demais, libertinagem. Não era. E se eram, não como pensavam. Nós conseguimos, e isso você participou diretamente, e tantos outros, eu não quero citar nomes para falar de um e esquecer do outro, mas nós participamos diretamente na formação de caráter de pessoas daqui. Hoje, políticos, hoje cidadãos, hoje empresários, tiveram influência nossa. Porque a influência, ela pode ser indireta ou indireta, assim, você sabe muito bem disso. E essa situação, nós participamos. Nós plantamos uma semente, como a semente do jamelão lá no Chico Periquito, que hoje é uma árvore magnífica. Nós plantamos essa semente em Sobradinho, plantamos essa semente na Vila São Francisco, na Vila São Joaquim, na Vila Santana, entendeu? E essa semente, ela conseguiu brotar, germinou, ela deu frutos. Esses frutos hoje são outras árvores. Nós conseguimos fazer isso. De forma direta e indireta. Porque quando você fala em cultura em Sobradinho, do meio da década de 80, de 85, 86, 87, até hoje, quando você puxar a história, você vai saber, olha, tinha um ravoquiano ali. Porque nós fazíamos, mas a gente não divulgava o que a gente fazia. A gente tinha essa humildade, entendeu? A mão direita sem que a esquerda visse. Já mais de 1h20 de conversa, então para não ficar muito extenso o vídeo, para não ficar extenso demais, eu queria que você fizesse as considerações finais, trazendo qual a importância, ou o quanto foi importante, por exemplo, o fato de, eu não lembro quem era o prefeito na época, ter homenageado seu irmão, né? O nome das quadras poliesportivas tem o nome de seu irmão, poucas pessoas sabem disso. E o que mais
dentro desse processo histórico pós-Havok. Foi importante como registro histórico. Você já ressaltou que não há, de alguma forma, são poucas as pessoas que se importam com a história da cidade. Mas, como a gente está tentando fugir desse lado negativo, apontar características que são importantes, inclusive para que a gente possa, nas próximas lives, estar trazendo pessoas para estarem falando sobre isso. A quadra poliesportiva, o complexo na época, né, que eram apenas 2 quadras, foi na época ainda de nosso saudoso prefeito Hamilton Pereira. Ele fez a inauguração, mãe, estava a família completa, e depois ela fez a reforma, já foi na gestão ainda de Luiz Berti. Mas a quadra em si, as primeiras quadras, que eram as quadras baixas sem cobertura, foi na gestão de Hamilton. Hamilton era apaixonado pelo esporte, para quem lembra, era professor, foi meu professor de natação, e ele era uma pessoa exemplar, um professor, um ser humano que a gente não tem nem palavra para dizer. E assim, o que a nossa família entendeu foi um reconhecimento, porque como fundadores de Sobradinho, né, porque nós, até brinco, Sobradinho existe hoje dois estabelecimentos comerciais que estão no mesmo lugar desde sua fundação e não mudou de nome, que é a Panificadora Pão Quente e a Farmácia Valença. Se tiver outro, eu desconheço, mas nós estamos no mesmo prédio, a Farmácia Valença está no mesmo prédio há mais de 30 anos. Então nós fundamos isso aqui. E aí a gente entendeu que nós, na época, foi um reconhecimento, porque meu irmão teve um serviço prestado à comunidade na área do esporte muito grande. Pouca gente lembra, ou aqueles que lembram, é bom recordar de novo, a quadra do Colégio São Joaquim, né? Ela tinha sido refeita, reposicionada, que ela estava colocada de um jeito, e quem fez na prática a construção, correu atrás, fez eventos, foi meu irmão, junto com o time, junto com o pessoal da época, mas eu lembro que ele correu atrás de fazer aquilo, porque ele usava a quadra, a gente brincava, a quadra era mesmo aqui no fundo de casa. Então há esse reconhecimento. Hoje eu tenho uma grande mágoa, porque uma área voltada para o esporte, como é a quadra, o complexo de quadra ali, né, as 2 quadras da Praça Poliesportiva 7 de Setembro, com as quadras em nome do meu irmão, hoje é um local de consumo de bebida alcoólica. Então, você vai à contramão. O que ali era para estar se praticando o esporte, se dando valor ao esporte, se perdeu. E isso é uma mágoa que a minha família carrega, entendeu? Não há como eu ou minha família mudar, porque aquilo é um patrimônio público, mas a gente sente que houve uma distorção, porque as quadras em si elas não funcionam mais como deveriam funcionar. Eu ando ali à noite, as quadras hoje são voltadas para o uso de droga, ou são banheiros públicos, porque infelizmente o pessoal faz o uso de bebidas alcoólicas ali nos estabelecimentos e vão fazer suas necessidades ali. A área para corrida se perdeu, virou estacionamento de carro, barro duro. E assim, sobra para terminar, Cleiton, eu quero de coração agradecer a oportunidade de falar um pouco da história, né, de um grupo que eu participei desde seu nascidouro, como a gente fala, diretamente, né? E a gente estamos tentando até tentar reorganizar esse pessoal, fazer uma confraternização, né? Tentar reunir o grupo para ver todo mundo como é que está, né? É muito difícil, a tecnologia hoje ajuda, mas foi um prazer muito grande. Eu quero de coração agradecer a todos aqueles que estão aí ouvindo, né?
a quem perguntou. Eu estou aqui. E o Washington é o Washington mesmo ainda. É o Washington Pão Quente. Não é Dr. Washington, não. É o Washington Pão Quente, é o gordinho. Poxa, eu que agradeço. Muito obrigado. Assim, é muito bom ter essa memória afetiva para nos ajudar a superar esse momento atual que o mundo vive, que nós estamos tendo que viver. Eu acho que as lives, ou essas lives, né, o projeto dessas lives é como possibilidade de nos ajudar. Eu sempre ressalto que eu saio bem mais aliviado das lives, porque é prazeroso fazer. Então, eu que agradeço a sua presença e a presença de todos, de todas, porque eu saio bem melhor, saio mais tranquilo. E então, só tenho a agradecer a você, agradecer a Braz e a Mamasso pela disponibilidade, mas infelizmente a tecnologia é assim, ela acaba em certo momento deixando a gente na mão, né? Mas, enfim, agradecer a todos que estão participando, a você, e até a próxima, provavelmente mudando um pouco o percurso da temática, sem sair da questão do protagonismo juvenil, mas já trazendo o aspecto da educação, que eu amo, que é uma paixão, né? Não só a educação escolar, mas a educação de uma forma mais ampla. Mas, enfim, valeu, muito obrigado e até a próxima.